Olá pessoal, eu sou a Paula Araújo e nessa aula a gente vai conversar sobre um comportamento que está presente na maioria das espécies animais e que ocupa grande parte das nossas vidas, que é o sono. Quando a gente investiga o sono, quando a gente estuda o sono, é preciso também entender um pouquinho da vigília. Por isso, é preciso entender o processo do ciclo vigília-sono. E de fato, durante muito tempo, os pesquisadores investigaram mais a vigília, porque é o nosso grande estado de ativação. É durante a vigília em que a gente realiza a maioria dos nossos comportamentos e que a gente tem uma maior responsividade aos estímulos ambientais. E esse interesse pela vigília também acontecia porque acreditava-se que o sono era um estado inativo, que durante o sono o nosso cérebro e o nosso corpo estavam em completo repouso. Essa ideia do sono como um processo inativo, ela começa a mudar em 1953, quando um pesquisador chamado Asserinsky, que é conhecido como o pai da ciência do sono, ele teve a curiosidade de registrar o sono do filho dele de 8 anos de idade. Então, na hora de dormir, ao invés apenas de dar um beijo de boa noite e contar uma história para o filho, o Asserinsky colocou alguns eletrodos na cabeça e na região próxima aos olhos do filho dele e registrou a atividade elétrica das células durante toda a noite. O curioso foi que ele percebeu que em alguns períodos do sono aconteciam movimentos oculares rápidos. E até então não se sabia que durante o sono poderia existir uma atividade elétrica cerebral ou uma atividade ocular que indicaria que o nosso cérebro estava ativo. O Asserinsky então comunica à comunidade científica de que existem períodos durante o sono em que existem os movimentos rápidos dos olhos, que do inglês gera a sigla REM, Rapid Eye Movement. Um ano após o estudo do Asserinsky, o William Dement ele faz uma classificação do sono e ele então demonstra que existem fases específicas durante o sono. Não apenas o sono é um estado ativo, como ao longo da noite o nosso cérebro passa por processos diferentes, caracterizando então duas fases principais. A fase do sono REM, que é onde nós temos uma elevada atividade cortical e a presença de movimento rápido dos olhos, e outra fase do sono que, por não ter esse movimento rápido dos olhos, ficou denominada como fase do sono não REM. Outra característica da fase de sono não REM é que o cérebro está numa atividade muito mais lentificada quando comparado com o sono REM e com a vigília. Os estudos do Asserinsky e do William Dement iniciam uma nova fase do sono. A partir disso, os pesquisadores começaram a questionar o porquê que a gente dormia, qual a função do sono para o nosso cérebro e para o nosso organismo, quais são as regiões cerebrais que estão envolvidas com os processos do sono REM, do sono não REM, quais os substratos neurais e uma série de outras questões elas surgem tentando entender o sono. Atualmente, a gente pode definir o sono e classificar o sono de algumas formas. Podemos definir o sono de acordo com diferentes características. Com as características comportamentais, o sono pode ser definido como um estado de imobilidade, de redução de movimentos, em que adotamos uma postura típica, uma reduzida resposta sensorial, é um estado de reversibilidade, isso quer dizer que quando uma pessoa está dormindo, facilmente a gente consegue acordá-la, e também tem a característica de uma necessidade de recuperação. Após dias de privação de sono, de redução do tempo de sono, o nosso organismo necessita recuperar esse comportamento. De acordo com características eletrofisiológicas, com base na atividade elétrica cerebral e também com base na atividade muscular e ocular, podemos também definir o sono de acordo com as suas características eletrofisiológicas. Por meio do eletroencefalograma, eletromiograma e eletrooculograma, que é o registro da atividade elétrica cerebral, muscular e do movimento dos olhos, o sono pode ser definido em duas fases principais, como já mencionamos, que é a fase de sono REM e a fase de sono não REM. A fase de sono não REM pode ainda ser dividida em não REM 1, 2 e 3, que apresenta características comportamentais e eletrofisiológicas distintas.
Essas características comportamentais e eletrofisiológicas presentes durante o sono, elas refletem a atividade de uma série de neurotransmissores e neuromoduladores presentes em diferentes regiões do encéfalo. Então, a geração e a manutenção do sono, ela se dá pela interação de diversos sistemas neurais. Como exemplo, nós temos o neurotransmissor GABA, que ele é o responsável pela inibição dos neurotransmissores que estão ativos durante a vigília. E o sono REM, o principal neurotransmissor que modula a elevada atividade cortical dessa fase, é a acetilcolina. E então, a interação desses neurotransmissores é que fazem com que a gente saia de um estado de vigília e a gente entre no estado comportamental de sono. Essa interação neural e essas características comportamentais e eletrofisiológicas é que fazem com que o sono seja um comportamento diferente de outros comportamentos também associados com repouso ou com a quiescência comportamental, como o coma, a anestesia e a hibernação. Com base nessas ideias, se tivermos que fazer uma definição do sono, o que é o dormir, o que é o estado do sono, podemos dizer que o sono é um estado comportamental gerado e mantido pela interação de diferentes neurotransmissores e neuromoduladores no sistema nervoso central, e que isso faz com que este comportamento tenha características eletrofisiológicas específicas. O sono, ou o comportamento de dormir, ele está presente em praticamente todos os organismos. Mais de 150 espécies animais já foram investigadas, desde invertebrados até diferentes ordens de mamíferos, em que foi encontrado um comportamento de vigília e de sono, ou seja, estar acordado e estar dormindo, ou comportamentos de atividade e de repouso, o que indica que a maioria das espécies animais apresentam o comportamento do sono. É possível dividir o sono em diferentes estágios. Como já mencionado, nós temos dois principais estágios, que é o sono REM e o sono não REM, e o sono não REM pode ser classificado em não REM 1, 2 e 3. Essas mudanças nas fases do sono, elas acontecem de forma cíclica. Assim que a gente entra em sono, um adulto jovem inicia o seu sono na fase N1, que é aquele sono mais superficial, em que facilmente a gente é despertado. Depois a gente entra na fase N2, que grande parte da noite a gente fica nesse estágio de sono, quase 50% da noite estamos em N2. Partimos então para o N3, que é a fase de sono também conhecida como sono de ondas lentas ou sono profundo, e então a fase de sono REM. Esses ciclos de sono acontecem 4 a 6 vezes por noite e tem uma duração, cada ciclo tem uma duração de 90 a 110 minutos. É por causa dos intervalos dos ciclos de sono e o número de ciclos de sono que um adulto jovem tem durante a noite que temos a informação de que uma pessoa precisa de 8 horas de sono por noite. Mas será que todo mundo precisa de 8 horas de sono? Será que essa média ela reflete a necessidade de toda a população? O tempo de sono, a necessidade de sono, ela varia de acordo com os indivíduos. Então, existe uma variabilidade individual na necessidade de sono. Existem pessoas que precisam de mais de 10 horas de sono para se sentir bem. São conhecidos como os grandes dormidores. Outras pessoas podem acordar muito bem após 5 horas de sono. Então, essa ideia de que 8 horas de sono é a necessidade de toda a população, ela é baseada numa média para o adulto jovem. Além da variação individual na necessidade de sono, o tempo de sono também varia de acordo com as fases do desenvolvimento. Nesse gráfico, vocês podem notar que o tempo de sono modifica da infância até a vida adulta. Além disso, as fases de sono, a quantidade de sono REM e não REM, ela também é diferente a depender do período do desenvolvimento. É curioso notar que nos recém-nascidos, eles dormem cerca de 14 a 16 horas por dia. E a maioria desse sono é sono REM. Isso porque acredita-se que o sono REM, devido à sua elevada atividade cortical, presente durante o sono REM, poderia ter uma função de maturação e desenvolvimento cerebral. Você pode estar se perguntando como descobrir então qual a tua necessidade de sono.
A melhor maneira de você descobrir quanto tempo você precisa de sono é acordando sem a ajuda do nosso querido despertador. Então, quando você dorme, consegue acordar, que a gente chama de um despertar fisiológico, sem um despertador, e você se sente bem ao longo do dia, desempenha bem as suas atividades, é porque você dormiu o tempo de sono necessário para o teu organismo. E como descobrir isso? A melhor forma é que você faça durante as férias. Então, durante o período de férias, em que você não tem as pressões sociais de trabalho e de estudo, pode dormir a hora que quiser e acordar o momento que quiser, você acompanha quanto tempo de sono você teve e então dá para descobrir qual a sua necessidade individual de sono. Por que então não fazer isso no final de semana? Porque geralmente no final de semana a gente tende a dormir mais devido a um quadro de privação de sono que temos durante a semana. Durante a semana a gente acaba dormindo, muitas vezes a gente acaba dormindo menos do que gostaria, por questões de trabalho e de estudo, e no final de semana em que podemos dormir à vontade, acaba tendo um rebote de sono. Então, o ideal para descobrir a sua necessidade de sono é acompanhar isso durante um período de férias. Além das variações no tempo, na necessidade de sono, também existe uma diferença na preferência circadiana. Então, na preferência que cada indivíduo tem de realizar as atividades durante o dia e do período que vai dormir. A essa preferência circadiana nós chamamos de cronotipo. Existem 3 cronotipos principais, que é o matutino, que são aquelas pessoas que preferem acordar mais cedo, realizar as atividades durante o período do dia e dormir mais cedo. Existe também o cronotipo vespertino, que são as pessoas que preferem dormir mais tarde, acordar mais tarde e que têm um melhor desempenho das suas atividades no período final da tarde e início da noite. E o cronotipo intermediário, que é um cronotipo que está entre esses 2 padrões de matutinidade e vespertinidade. O cronotipo também varia ao longo do desenvolvimento. As crianças, elas tendem a ter um padrão mais matutino, dormir cedo e acordar cedo, e esse padrão modifica na adolescência, é uma modificação fisiológica. Os adolescentes tendem a dormir mais tarde, acordar mais tarde, preferir fazer as atividades como estudar durante o final da tarde ou à noite. E no idoso, volta-se a ter um padrão de matutinidade. Até agora, a gente teve uma visão geral sobre o sono, definição do que é dormir, quais são as fases que estão presentes durante o sono, o que é um tempo de sono ideal, o que é cronotipo, entendendo que toda essa classificação está associada com as alterações que acontecem no nosso cérebro, com aquela interação dos diferentes neurotransmissores e neuromoduladores. Apesar da ciência do sono já ter avançado bastante, comparado em 1953, quando inicia então a classificação do sono e a compreender o sono como estado ativo, muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. E acredito que uma grande pergunta no sono, que seria a pergunta de $1 bilhão na ciência do sono, é o porquê nós dormimos. Apesar dos grandes avanços, a gente ainda não sabe qual a real função do sono no nosso organismo. Existem diferentes hipóteses que tentam explicar esse comportamento, mas a gente ainda não sabe a função do sono para o nosso organismo e principalmente qual a função do sono para as diversas espécies animais em que nós sabemos que ele está presente. O que nós sabemos é que a privação de sono, a falta de sono, ela interfere em uma série de parâmetros no nosso organismo, como, por exemplo, alterações de humor, déficits de memória e de atenção. A falta de sono a longo prazo, ela interfere no metabolismo, podendo levar a um aumento no ganho de peso ou até mesmo um maior risco para problemas cardiovasculares. Sabemos então que o sono ele é importante para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Nessa aula tivemos uma ideia geral sobre o sono, principalmente a sua classificação e definição, mas o objetivo principal era despertar em vocês a curiosidade sobre esse comportamento, que parece ser tão fácil de ser feito, né? Para muitas pessoas é muito fácil entrar em sono, mas ele é extremamente complexo e muita coisa ainda precisa ser estudada na ciência do sono. Espero que tenha despertado a curiosidade de vocês, que vocês cuidem e prestem um pouco mais de atenção no sono, porque é algo que é extremamente importante para a nossa saúde e que hoje vocês tenham uma boa noite de sono.